é de partida para a gente poder entender e você, como psicólogo, explicar um pouco melhor. Nós estamos, sim, estamos tendo um consumo exacerbado de informações que não são informações bacanas, né? Que são informações que preferíamos não ter. Como que a mente funciona? Como é que a nossa saúde mental fica com relação a isso? Por que que a gente fica tão abalado? Me explica o mecanismo. Por que que esse número imenso de informações que a gente recebe, que a gente procura, muita gente procura também, né? Chega, né, no WhatsApp, Exato. Chega de um grupo de amigos, vai falar com alguém sobre outro assunto, aí daqui a pouco entra... Já chega. Por que que ele afeta diretamente a nossa saúde mental? Como ela afeta? Então, a gente precisa entender como cada pessoa reage de forma individual, né, a essas notícias. Que não é a situação em si que causa algum sofrimento ou que faz a gente se sentir de determinada maneira, mas o que eu penso e como eu interpreto essa situação. Então, a maneira como cada pessoa interpreta a notícia que vai influenciar na maneira como ela reage. E apesar das reações serem, na maioria das vezes, para boa parte das pessoas, né, ser reações de emoções negativas, o nosso cérebro, ele gosta dessa ação. Porque são conexões sinápticas que vão acontecendo ali, então ele gosta, ele é atraído, digamos assim. Para muitas pessoas há essa atração por esse tipo de notícia, especialmente notícias consideradas novas. Por isso que vem sempre uma enxurrada de notícias em grupos de WhatsApp, porque todo mundo quer dar a manchete em primeira mão, né? Porque é algo novo. Jornalístico chamado, né? Isso, exatamente. Então, por que isso acontece? Porque nosso cérebro também é associativo com a emoção. E daí, se tem uma situação que gera determinada emoção positiva ou negativa, né? Nesse caso, pode ser a emoção medo, que é uma emoção importante, como o Dr. Ronald trouxe logo no início, mas que, quando é tratada de maneira mais irracional, traz prejuízos. Então, como a notícia pode estar relacionada a um tipo de emoção, a pessoa acaba sendo atraída. Mas não é porque ela sente essa atração por procurar a notícia, de estar sempre com a TV ligada, com os grupos em alerta ali, buscando sempre os portais de notícia, não é porque ela faz isso que é necessariamente algo bom, algo positivo para a saúde mental. Porque vai ter essa sobrecarga de informação e ela vai acabar tendo dificuldade de racionalizar a informação, que é o que o senhor bem trouxe no início, né? Nesse sentido da resposta lenta, digamos assim, de pegar essa informação e avaliar, ok, o que tem de real nisso, o que tem de exagerado, como é que eu estou enxergando essa notícia, como essa notícia chega a mim. Só que não é tão simples fazer isso, porque a gente é adaptado até essa resposta mais automática, porque é realmente automática. Se vem a emoção medo, que, como foi apresentado no início, né, tem essa importância para a sobrevivência. E aí, como essas notícias geralmente estão relacionadas ao medo, né, porque é uma situação que, de fato, em certa medida, acaba afetando a nossa sobrevivência. A nossa reação vai ser o medo, só que muitas pessoas têm um medo irracional de antecipar um perigo, né? E aí acaba que traz mais prejuízos como ansiedade, alteração de humor, sintomas depressivos, inclusive, o estresse que muita gente vivenciou no último ano e continua vivenciando, né? E acaba se tornando algo crônico. Então, são alterações emocionais que podem estar relacionadas com esse consumo. É interessante, Dami, que assim, quando a gente fala que é difícil esse controle, óbvio, mas assim, o ponto de partida é entender. Eu acho que se a gente começa com esse entendimento, aumentam as chances da gente trilhar um caminho melhor. E é por isso que é tão importante canais confiáveis de informação, como espero que os amigos aqui considerem o nosso, né? Nossa missão tem sido essa. E não é a questão, não é o fato de a gente assim, falar mal do medo. O medo é uma sensação, como você bem falou, extremamente útil. A questão é que, se ele é mal utilizado, ele tem efeitos muito, muito ruins. É igual, eu pensei aqui agora, para também ficar na sua área,
fazendo um paralelo com o ego. Né? A gente critica muito o ego, né? Uma pessoa egoísta. Tal. O ego tem um valor sensacional. Nós não chegaríamos aonde nós chegamos se não fosse o ego. Agora, quando ele transborda, é uma tragédia. Nós retrocedemos, sofremos, e é a mesma coisa relacionada à informação negativa do medo. E parece que a ideia é assim, eu vou ficar atento a tudo, eu vou abrir todos os meus canais, porque eu aumenta a minha chance de saber de algo que eu tenha que agir rápido. Sim. Tá? Mas Sim. chega um momento de uma situação como essa que você tem que selecionar, porque alguma coisa realmente diferente que acontecer vai chegar até o seu conhecimento. No mais, essas pequenas notícias, se pensar o que é que mudam. Se você é uma pessoa que já se conscientizou suficientemente do que você tem que fazer, se você não está negando o problema, não tem muita coisa que essas notícias no varejo, né? Aquela noticiazinha de WhatsApp, aquele memezinho, que aí vem disfarçado de crítica política, e aí cria-se lados. É um negócio que nós temos que realmente filtrar isso e dizer o seguinte, o que é que nós já sabemos? O que é que tem de novo? E aí, quais são as nossas fontes de informação e consultá-las, e mesmo essas, consultá-las com uma regularidade com moderação determinada, não é toda hora. Concorda com isso? Exato. Exatamente, é nesse sentido. É você conhecer o seu modo de funcionamento. Então, se você sabe que consumir esse tipo de conteúdo, de informação aleatória do varejo, né, tá gerando algum tipo de ansiedade ou de emoção negativa, o que você pode fazer é tentar evitar esse tipo de conteúdo e selecionar fontes confiáveis. Então, selecionar algumas fontes de informação que sejam confiáveis, como, já fazendo propaganda, o Instagram, né, de Dr. Ronald de Gabi Fidelis, porque realmente, como o nome diz, né, saúde de verdade, tem fundamento científico, então é algo confiável para você ter de informação. Selecionar essas fontes e selecionar também os horários que você pode ir em busca dessas informações. Tem muito a ver essa questão que o senhor colocou anteriormente, de ficar esse estado de alerta, né, esperando, indo atrás de notícia para ver o que vai acontecer de novidade. Tem muito a ver com nossa falsa sensação de controle. É uma necessidade de buscar controle em uma situação que não depende de nós. Então, que nunca dependeu, né? Mesmo que nunca dependeu e agora está... Não depende de nós, né? Agora está escancarado na nossa cara e muita gente ainda não aprendeu que essa ânsia de buscar controle traz mais prejuízos do que benefícios. Sim. Então, a notícia vai chegar.